Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao Digital Artist React, o nosso DAR. E nesse episódio eu vou estar analisando 3 imagens que eu achei bem legal, que eu sempre pego do Behance ou que eu vejo na internet, ou geralmente eu vou faço aquele search do Discover, né, e vou na onde tem a galera que tem os selinhos, tipo selinho de Photoshop, o selinho de retouching, aquele selinho de fotografia. Eu gosto bastante de estar vendo sempre o que a galera do Behance, a curadoria deles gostam, e eu tento trazer sempre projetos que eu acho que tem algum insight legais algum insight legal para vocês e também que sejam um pouco diferentes do normal. Então, hoje eu vou estar trazendo esses 3 projetos para vocês. 2 são da Recon. Eu sei que eu faço muita análise dos trabalhos da Recon e tudo mais, mas fique tranquilo, tem mais coisas vindo por aí, não é só Recon, é que eu gosto muito da estética dos caras, eu acho que eles conseguem fazer vários trabalhos diferentes uns dos outros, e eles, por serem muito versáteis e terem bastante skill quando se trata de criar imagens, eles conseguem fazer uma gama muito diferente de imagens que trazem um look and feel único em cada trabalho que eles fazem. Então, é por isso que eu venho trazendo sempre o trabalho deles, mas não se preocupe com isso, que eu tenho mais um monte de trabalho vindo por aí. E para você que curte o nosso canal, o Hugo Cineviva Retouching, se você ainda não é subscriber, clica no botão lá, seja nosso subscriber. Agora que eu tô de volta, eu vou estar fazendo esses vídeos quase que toda semana. Quero voltar a ter uns 4 vídeos por mês, no mínimo, de uns 10, 20, 30 minutos cada um, para a gente fazer uma análise, poder mergulhar mesmo e tentar brincar aqui, né? Porque a intenção do DAR, que é o Digital Artist React, é ter eu olhando para esses trabalhos e tentando descobrir algumas coisas sem ver making off. Às vezes tem making off, às vezes não tem. Geralmente quando tiver, eu vou trazer para vocês para ilustrar melhor o que eu estou tentando explicar aqui. Mas em alguns casos eu também bato o olho e vou tentando descobrir como que essa galera fez a produção. Por que que o cara usou tais cores? Por que que o cara fez contraste demais aqui? Por que que o cara usou essas cores nesse mood? Por que que o cara montou a estrutura dele dessa forma? Então, a ideia do nosso canal é sempre trazer coisas legais, coisas atuais e coisas diferentes uma das outras. Eu sei que eu tenho feito bastante carro esse ano, porque meio que entrei nessa parada, comprei uma câmera e aí eu quis fazer fotos do meu carro, quis fazer outras fotos também, aí acabei comprando uma outra lente. Então talvez por eu ter passado um bom tempo desse ano de 2022 explorando shots de carro, deve ter sido por isso que eu tenho trazido um pouco mais, mas não se preocupe, vamos ter produto, vamos ter moda, vamos ter de tudo, porque uma das coisas que eu mais valorizo em um retocador é você ter a habilidade de se encaixar em qualquer job, seja em qual diretriz que for. Eu acho que principalmente para vocês que estão começando ou que não têm uma carreira estabelecida ainda, eu ainda acho que você aprender os fundamentos e praticar em imagens de estilos diferentes, seja ela pele, seja ela matte painting, seja ela produto, seja o que for, porque eu acredito, e pela minha experiência de quase 10 anos trabalhando com isso, eu percebo que tudo que eu uso, às vezes, numa pele ou num retoque de carro, essas coisas meio que se misturam e podem ser usadas em outros tipos de imagem. Então, não tem porquê você se limitar. E eu acho que é também interessante para estimular a sua criatividade. Então, beleza. Vamos dar uma olhadinha nesse primeiro trabalho que eu vou mostrar, que é um trabalho da Recon Farmhouse. Xará PP, um abraço. E aqui eles falam, nova campanha,
campanha estilosa por Cedric Violet, que eu acredito que seja o fotógrafo. Essa Mercedes-Benz, a G-Class, num shot atmosférico vermelho e verde com luzes. Então, você percebe que na descrição do projeto, ele já fala para você que vai ser algo striking, quer dizer, que vai dar o pop na sua tela. A hora que você colocar ali, bom. Então você percebe que nessa pequena descrição, ele te deu duas palavras para a gente já começar a analisar e falar assim, beleza. Ele falou que seria striking, ele falou que teriam efeitos atmosféricos. Então, tá batendo o olho aqui, vou passar rapidinho pelo projeto, mas você percebe que tem uma certa atmosfera, um certo glow acontecendo. Você percebe que tem partes que tem um glow bem aparente. Depois a gente vai entrar um pouco mais nisso. Você percebe aqui também, ó, é uma coisa que parece que o ar tinha um pouco de substância, então por isso que fez esses glows e tudo mais. Mas calma, só estou passando aqui para vocês verem. E aí eu vou comentar algumas coisas que eu achei legal desse trabalho. Beleza? Essa aqui da pizza eu não entendi muito, mas não tem problema. Vamos embora. Vamos lá. A primeira coisa que eu notei nesse trabalho, fiz aqui uma pequena análise das cores. E você percebe que nessa análise das cores, isso eu fiz no Color Wheel, tá, galera? Para quem não conhece, é o Color Wheel. Você pode ir lá, acho que é adobecolor.com, e daí você só faz o upload da sua imagem e ela te dá a tabelinha de cores. Então, às vezes, para mim é muito interessante, porque aqui eu quero tentar mostrar um pouco de teoria e um pouco do porquê de cada coisa, mesmo não sabendo, né, mesmo não participando da produção em si. Mas eu acho interessante para a gente estudar sempre, manter sempre isso na nossa cabeça, porque vai chegar uma hora que você vai criar os seus próprios moods, e você vai ter os seus próprios desafios, e você pode usar isso. E quanto mais você manter isso vivo na sua cabeça, você já vai bater e já vai meio que saber o que fazer. Lógico que tem muitas ocasiões que você vai ter que experimentar várias coisas, mas é isso que é o legal do trabalho, né? Então aqui a gente vê, bom, bater no olho você já vê cores complementares. Todo mundo fala de cores complementares, por quê? Porque é uma coisa que funciona, é uma coisa que é agradável aos olhos de quem está assistindo, do seu espectador, né? Não de quem está assistindo, de quem está vendo a imagem. Então a gente percebe que aqui tem um verde e um vermelho. Lógico que você percebe que não é a cor crua, são tons derivados ali desse princípio de red e cyan, e pode ser green também. E você percebe que isso casa bem. Por quê? Porque eu penso assim, o cara foi fazer esse trabalho, certo? E o cara tinha esse carro verde. Então, para voltar, para criar esse elemento de choque que ele queria, eu acredito que eles colocaram esse carro nesse estacionamento aqui. E eu acho que eles fizeram a projeção, as luzes que eles usaram com gel para rebater nessa área de concreto aqui, porque se for cinza ou se for um cinza claro e ele estiver usando essas luzes vermelhas, isso vai rebater e vai ajudar na iluminação. Então o que eu diria aqui, eu tô chutando, hein, galera, se caso estiver errado, eu tô tentando fazer o meu melhor aqui para descobrir isso. Então você percebe que tem duas sombras aqui, ó. Você tem a sombra do carro aqui, de uma luz quase que frontal, mas um pouquinho para a direita, né, nesse caso, porque a sombra está um pouquinho mais para a esquerda. E a gente tem uma outra sombra que é mais longa. Então eu imagino que você deve ter uma luz mais ou menos aqui e deve ter uma outra luz vindo daqui, assim, que você percebe na modelo, aonde estão os highlights dela e o jeito que a sombra dela se forma.
Então você tem essa sombra aqui, essa luz está mais perto e essa luz aqui parece que está um pouquinho mais longe. E eu achei bem interessante isso. E aqui eu coloquei alguns pontos que eu achei legal. O que eu achei legal nesse projeto? Cenário ou storytelling, porque principalmente quando você trabalha com carros, o cenário conta muito da história. Não é só o carro, não é só a pessoa, mas quando vocês têm esses três elementos da pessoa, do carro e o ambiente, eles te dão a oportunidade de criar uma storytelling, seja qual ela for. Então você percebe que ela tá toda malvada, já mostra um pouco, essa foto foi feita um pouco meio perto dessa vegetação aqui, desse arbusto aqui, e você percebe que eles colocaram também um LEDzinho aqui para caracterizar e vai mostrando a história, basicamente ela interagindo com o carro, tendo um momento ali e por aí vai. O que eu achei legal, as cores, eu achei legal o trabalho que eles fizeram de sombra e achei legal o glow. Porque você percebe que, por exemplo, se você não tivesse essa sombra aqui, isso já seria totalmente diferente. E aí você olha em outras imagens, por exemplo, o trabalho que eles fizeram de glow, você percebe que a pele dele, pelo carro ser um pouquinho mais verde, um verde meio limão assim, a pele dela dá uma lavadinha também. Eu acho que, sinceramente, que esse glow eles fizeram na pós, viu? Porque tem algumas partes que meio que dá pra perceber que foi feito na mão isso, mas ficou bem suave. Você percebe que eles fez um glowzinho aqui também. Essa parte da pizza achei que ficou muito amarelada, talvez pudesse ter um pouquinho mais de vermelho ali. Mas não estamos aqui para ficar criticando o trabalho dos caras, e estamos aqui para analisar e ver o quão legal foi. Beleza? Vamos passar para o próximo episódio, não. Vamos passar para a próxima imagem que a gente vai analisar. Essa é um projeto bem legal da Recon. E as minhas anotações foram: o uso do cenário de forma muito bacana, diferentes fases do dia, que vem ajuda no storytelling, ângulos dinâmicos, porque quando se trata de carro, a gente sabe que tem certas fotos de carro que são meio que padrão. Frontal, lateral, foto de trás, foto 3/4, fotos 3/4 um pouco para baixo, fotos 3/4 um pouco para cima. E aí basicamente se tivesse o carro em 3D aqui, você vai virando ele e vai colocando a câmera, baixando, colocando, baixando. Então, geralmente, quando eu coloco ângulos dinâmicos, quer dizer que eles tentaram pensar um pouquinho fora da caixa. E também vocês vão perceber aqui que eles fizeram uso de volumétricas e de luz e de sombra para enquadrar essas imagens da melhor forma possível, mantendo a estrela que é esse carro elétrico que eles estão lançando. E eu vou passar aqui pelo projeto rapidinho para vocês. O carro chama Canoe, tá? Foi fotografado pelo Jeff Lutz. Para quem não conhece, Jeff Lutz tem um trabalho muito legal. Se você olhar no Behance dele, ele faz bastante carro. E ele é um cara super famoso, que tem muito trabalho legal. Então, se vocês tiverem a oportunidade, confere o trabalho dele. Ele é um cara que eu sigo faz tempo já. Ele é de Los Angeles e tem um trabalho irado. Tá sempre produzindo coisa legal. Agora vamos voltar pro nosso projeto aqui. Então falou do Canoe, falou do Jeff Lutz. Eles queriam escolher uma locação que tivesse bastante neve e eles escolheram as Sierras, Eastern Sierras, né? Que fica aqui na Califórnia. E é um lugar que tem muita vegetação. Eu sei disso porque eu já fui fazer off-road uma vez com meu amigo que tinha Jeep lá, mas não tava na época de neve. A gente foi quando tava normal, tava super verde, mas você você consegue perceber que é um lugar que é muito, muito legal, porque ele tem diferentes partes de terreno, tem várias trilhas que só são alguns tipos de carro que conseguem ir. Então tem uma natureza muito intocada ainda, podemos dizer assim.
Vamos passar pelas shots. Ó, lembra que eu falei, tem elementos que enquadram a foto, nesses casos são as árvores que estão em primeiro plano aqui e também as árvores que estão lá no fundo. Você percebe que a área de maior contraste, a área que está na frente e depois vai fazendo um fade, principalmente um fade atrás do carro, para gerar aquele contraste, para deixar que o carro saia um pouquinho para frente e fique numa área de atenção maior para quem está olhando. Batendo o olho aqui, eu já imagino que essa volumétrica foi colocada em pós, mas ela dá um efeito bem legal e ela ajuda a destacar o carro também. Você vai perceber que esse carro ele vai ter várias reflexões nele, que eu acho super interessante, porque quando você tem um carro assim, você tem várias reflexões perto dele, significa que ele está cercado de árvores ali e muitos dos objetos que estão ali estão bem perto dele. Então, vocês vão perceber, nesse caso, pelo que eu entendi na descrição, ele falou que ele fotografou isso e eles comporam algumas coisas. Conhecendo o Recon, você sempre tem que ficar de olho nisso, porque os caras são mestres em mixar foto com 3D e fazer parecer como se fosse uma foto. Agora vamos passar aqui pelo projeto rapidinho. Ó, como eu falei, você percebe que imensidão, olha como a neve tá super fofinha. Então, eles são áreas que não tem muitos carros passando e traz esse espírito de outdoor, de off-road, de acampar, de trilha, muito pro carro. Você vê os detalhes do carro aqui, ele tem uma abertura em cima. É basicamente um EV, né, um electric vehicle, que também pode ser como uma casa. Então eu achei muito legal isso. Essa, no nosso caso, é a nossa Hero. Olha que legal, mais uma vez, o lance do contraste. E você percebe como você pode ver que o ar também tem um pouco mais de densidade. Eu acredito que essas boquezinhas foram feitos em pós, não foi na foto, mas eu posso estar enganado. Aqui já é uma foto um pouco mais do pôr do sol para a noite. Você percebe que é legal o lance da neve, porque a neve vai sempre absorver cor. Ô Siri, faz isso com nós não. Você percebe que o lance da neve é legal porque ela sempre vai refletir a cor que está perto e ela vai absorver. Se ela tiver menos luz, ela vai absorver mais cor. E se ela tiver uma intensidade de luz muito forte, ela vai acabar ficando um pouco assim, um pouco mais esbranquiçada e um pouco mais amarelada ou não, dependendo se é uma luz de LED ou se é uma luz um pouco mais amarela. Olha que legal aqui. Lembra que eu falei da neve? Pela ausência da luz, você tem esse pôr do sol saindo aqui, bem suave. Então podemos dizer que seria o quê? Se ficasse à noite umas 7 horas da noite, isso aqui seria umas 6h30, 6h40, assim. Você percebe que o sol já não bate, já não está interagindo tanto nessa parte. O último filetinho que você tem aqui dele seria isso que eles colocaram aqui. Acredito que isso foi feito em pós. Mas você percebe que eles colocaram aqui para dar aquele último respiro de luz, de um pouco de quente. E você percebe que a partir daqui para baixo, tudo já é mais azulzinho, mais cian, porque você não tem a presença da luz tão forte ali, e pelo fato do sol já estar quase coberto, a tendência é ficar com cores mais frias. Mas ao mesmo tempo, o que é legal pra caramba, é que você tem um fogo aqui, que é uma nova fonte de luz, e essa fonte de luz reage muito diferente na neve. Lembra como eu falei que ela teria tendência de ficar mais amarela ou dependendo da cor que fosse a luz? Mas como a gente está falando de fogo, é amarelo e vermelho. Você percebe também que essa fonte de luz aqui gerou alguns highlights nessa árvore, nessas plantas aqui e um pouquinho aqui. E você percebe que também na pessoa você tem esses highlights, você tem os highlights no carro,
você tem os highlights no pneu, e à medida que essa luz vai saindo, ela vai abafando um pouquinho mais. Ela vai abafando um pouquinho mais, ficando bem mais suave, tá vendo? Eu achei bem legal porque dá um contraste, dá uma dualidade legal, porque você tem, é como se estivesse passando meio pelas, eu ia falar 4 estações, mas seria um comentário idiota. Mas você percebe que você sai de um verdinho e uma luz quase que branca, mas com um pouquinho de amarelo, bem pouquinho aqui assim. E olha a cor do carro. E aqui também é a mesma coisa, tem um pouquinho de vermelho aqui em cima. Aqui é a mesma coisa, ficando um pouquinho mais neutro. Aqui você já não tem a presença do sol tão forte e já começa a dar um pouco mais de cor. Aqui já é uma situação totalmente diferente, mas que fica muito legal. Você percebe que até pelo amarelo do fogo aqui, o verde tende a ficar um pouquinho mais saturado comparado ao verde daqui, por exemplo. Porque aqui já tem um pouquinho mais de azul e de cian nele, então ele dá uma desaturada. Mas eu achei muito legal esse projeto. Aqui já é uma shot durante o dia, e você percebe que a luz está vindo desse lado esquerdo aqui. Você percebe pelo jeito que as sombras foram feitas. E você também percebe um pouquinho de amarelo. E aqui eles colocaram, acho que foi um degradê que eles colocaram aqui, um pouco de vermelho aqui. E ficou bem legal, porque ele dá um destaque maior nessas edges do carro aqui, mas ele também deixa o carro ficar na cor um pouco mais natural na área de sombra aqui. Essa já é mais uma foto mais action shot, né? Que eles fazem esse motion aqui para dar uma impressão que o carro tá a milhão. E eu já vi até alguns vídeos como a galera faz isso. Geralmente você deixa o sensor aberto um pouquinho por um certo tanto de tempo e o carro vai andando devagarinho. E quando você vê a roda sai na foto e dá uma impressão de motion. Acredito que também aqui eles adicionaram bastante elementos para compor essa neve, tipo essas coisas saindo, essas neves saindo daqui, saindo do lado, vindo de trás e por aí vai. Essa foto aqui também ficou bem legal, passando. Acho que eles fizeram do mesmo jeito, depois adicionaram isso aqui em pós. E essa aqui já é uma foto que eu acho que ficou bem legal, porque você tem um pouco de quente aqui. Você está durante o dia, mas você está num cenário muito frio. Então, o carro não vai esquentar tanto, porque não tem, mesmo que você tiver a presença do sol, ele não vai esquentar tanto, porque você percebe que não tem uma quantidade de amarelo muito grande aqui. Eles podem ter tirado isso ou não. Eu não vi o RAW, então não tem como eu confirmar isso para vocês. Mas eu achei bem interessante. Essa aqui você percebe que eles pesaram um pouco mais no amarelo, fizeram um contraste bem bacana. Essa foto também ficou bem legal. A gente volta naquele conceito. Você percebe que eles fizeram o trabalho de warm and cold, né? Quente e frio que eles fizeram. Ficou bem legal, porque meio que separou os dois elementos aqui. Você tem essa parte que é a parte da carroceria, onde você tem os LEDs. Então, consequentemente, essas luzes aqui não vão gerar nenhum highlight quente nela, porque elas são um pouco mais neutras. E você percebe que no ring light aqui, ó, ela e até nesse highlightzinho aqui, ela tá bem quente. Então fica bem legal. Essa é uma técnica que muita gente usa, mas tem que saber fazer bem feito, porque senão fica com muito cara que você só colocou aquilo para fazer uma dualidade de cores. E nesse caso aqui, mesmo com eles adicionando um pouco mais de vermelho e intensificando isso um pouco, faz sentido, porque você tem o fogo tão perto dela. Beleza? Essa é uma das minhas shots favoritas, porque você tem a questão do frame aqui, ó, você tem essa árvore na parte direita, você tem esses galhos aqui, que fazem basicamente o seu foreground, né?
que a galera que curte fazer, daqueles desfoque e tudo mais. Isso aqui, ó, é um desfoque fotográfico, tá, galera? Então, sempre quando você for fazer esses desfoques, pensa que você tem que ter uma referência fotográfica para basear como seria o seu resultado. Que o cara tá usando a máquina, tá focando basicamente aqui, ó. Você percebe que daqui, tudo que tá nessa linha aqui tá sharp, ó. Tudo que tá aqui tá sharp. Aqui não tá tão sharp, mas dali para trás, tá. Você percebe que até a parte que tá aqui tem mais definição do que a parte que tá aqui, porque o cara setou o foco dele mais ou menos aqui, ó. E uma outra, lembra que eu falei das reflexões? Olha cada reflexão legal que tem. E olha como essas reflexões fazem você sentir que o carro tá cercado de várias árvores em volta. Você percebe que você tá meio que no meio da imensidão da floresta, assim, sabe? Porque dá um efeito muito legal e valoriza bastante o shape do carro. Essa foto aqui já tá um pouquinho mais amarelo. Pouquinho, galera. Tô falando uma coisa mínima. Mas você percebe que pelo lance... Lembra que eu falei o lance das sombras? O lance de você ter essa floresta sempre em volta dela. Então eles puderam explorar ângulos diferentes e usar árvores, usar partes da floresta como coisas para darem frame, para fazerem um frame deles e para eles mostrarem, ó, essa árvore aqui tá bem perto da câmera, essa aqui já tá um pouco mais longe, aquela tá bem mais longe. E dá uma sensação de distância, você consegue basicamente explicar para quem tá vendo essa imagem, não explicar, né, mas você consegue compor essa imagem de um jeito que fica muito interessante e saia um pouco do normal. Essa foto também é super bonita. Acredito que o sol estava bem alto nessa parte que você consegue ver o reflexo bem forte aqui. Você percebe que as sombras não estão se propagando muito para os lados, estão propagando um pouco mais para trás. Então acredito que o sol deve estar mais ou menos nessa diagonal para a esquerda aqui. Você sempre consegue ver pelos highlights e pela intensidade da sombra. Então, se a sombra estiver um pouco mais difusa, a luz não está tão forte. Se a luz estiver forte e alta, ela vai fazer uma sombra mais sharp e um pouco mais e sem muita difusão e com um pouco mais de densidade. Nessa foto eu achei legal. Desculpa, galera. Essa foto eu achei legal porque mostra um outro round de montanhas ali. Então ele te dá uma parte, te mostra que tem muito mais a ser descoberto quando você passar daqui. E do jeito que eu falei, uma coisa que ficou, um look que eles fizeram que ficou bem legal, que eles conseguiram trazer personalidade para a neve, mostrando em diferentes situações como que a neve se comporta, como que o carro se comporta e como que tudo se compõe de acordo com a vegetação. Beleza? Agora, para fechar, eu vou trazer um projeto do Diego Salas, que é esse McDonald's Gelato Crunch. Para quem não conhece o trabalho do Diego Salas, ele é argentino e faz um bom tempo que ele tem feito muito trabalho legal. Eu sigo ele faz um tempão já. E dessa vez eu resolvi pegar um trabalho dele, que foi um trabalho que eu achei muito criativo e simples, sabe? Não inventou muita bola, mas fez o trabalho de um jeito que o trabalho ficou lindo. Então vou passar por eles aqui, é pro McDonald's. Vocês vão perceber que a paleta dele é bem isso que está na tela aqui. Ele trabalhou com essas cores, com marrom, com amarelo e com azul. E ele vai brincando. E você percebe que é um projeto bem simples, mas que ele fez a composição dos elementos de uma forma muito inteligente. Aqui é só mostrando making off e tudo mais. A gente não precisa ver isso. Vamos direto pra cá. Então vamos lá. Por que eu achei legal trazer esse projeto para vocês? Pela composição,
pelo trabalho de linhas. A gente sempre fala de linhas, sempre analisa, fazem os crops, tem 1 milhão, regra de 3/3 e tudo mais. E daí tem várias regras de composição. Eu achei legal trazer pra gente conversar um pouco sobre isso. Luz e sombra, tá meio que óbvio aqui para destacar certas áreas e deixar certas áreas que não tem tanta importância um pouco mais escuro e acender realmente o que importa, que vocês vão perceber que vai estar sempre aqui no meio, que é o produto em si e algumas partes, alguns ingredientes do produto. Mais uma vez, simplicidade, edges e mood bacana. Mood bacana, gostei das cores, achei que ficou uma coisa bem McDonald's, porque quando você pensa em sundae, em McDonald's, você pensa mais ou menos nessas duas cores aqui, mas eu achei legal que ele trouxe o elemento desse cianzinho. Cian meio azulado, acho que é um mix dos dois. E isso quebrou um pouco o tom quente que ele tinha, e você percebe que por quebrar esse tom quente, o projeto ele ajudou a isolar esses elementos aqui ainda mais. Então vamos passar aqui pelos shots. Ó. Basicamente, esse aqui é meio que o mesmo formato, só trocou o produto. Aqui já é um outro enquadramento. E aqui já é um outro enquadramento. Então vamos focar nesse aqui, galera. O que eu falei do lance das linhas? Você percebe que se você seguir as linhas que ele faz aqui, ó, tudo meio que converge e forma esse objeto, mas que é o meio da imagem. Ó, você percebe que todas as linhas que ele fez ali foram propositais para que você batesse o olho aonde ele quer que você olhe. Porque o legal que ele fez, ele trabalhou com diferentes cortes em diferentes etapas, em diferentes partes do canvas que ele tinha ali. E ele fez de um jeito legal, porque vai variando. E ele usou cores diferentes também, então fica mais ou menos como se fossem vários cortes diferentes, mas como se fosse uma paleta de cores ali, saca? Eu achei que ficou muito interessante por causa disso. E ele consegue isolar o gelato aqui no meio de uma forma muito legal. Porque você vê, você já bate o olho, você vai no centro, ele tem a luz vindo daqui, uma luz que não está muito alta. Por quê? Porque você percebe que a sombra está um pouco longa. Você percebe que ele deve estar numa altura aqui, mais ou menos. Mas eu acho que está um pouquinho mais longe. E você percebe que ele dá um tom, ele faz com essa luz entrando e as sombras agindo, ele traz uma tridimensionalidade muito legal para a imagem, valorizando a edge. Por exemplo, ele fez as edges mais escuras aqui, fez a edge não mostrando aqui, fez a edge mais clara aqui. Tudo isso vai adicionando detalhezinhos que quando você chegar na sua imagem final, vai fazer toda a diferença. Eu trouxe aqui também, eu peguei do making off dele, ó, para vocês verem que não tem muito segredo da onde ele saiu dali para cá. Ó, teve que limpar ali, mas basicamente o shot dele já estava pronto quando ele fez, quando saiu, vamos supor, quando saiu da câmera. E é um jeito muito legal, muito inteligente de você trabalhar, um custo super baixo, mas que traz um efeito muito bacana. Essa aqui é outra também. Você percebe que ele acabou trocando as cores depois, teve que arrumar algumas coisinhas aqui. Mas a maioria das texturas já veio para ele de lá, ele só teve que limpar elas, deixar elas certinhas e depois fez o trabalho de cor e de contraste. Mas você percebe, ó, super legal o trabalho, super simples, mas que traz um efeito muito bacana.
Então, a gente está chegando ao fim de mais um episódio do DAR com Hugo Seneviva. Mais uma vez, se vocês gostam do nosso canal, gostam do que a gente faz, seja nosso subscriber no YouTube, que eu vou estar sempre postando coisas novas para vocês. Estou em contato com um editor que vai entrar para o nosso time, para me ajudar, para eu mostrar, para eu postar e ter um conteúdo, porque o conteúdo é legal, só quero fazer de um jeito que fique editado, que fica mais legal para vocês conseguirem absorver esse conteúdo de uma forma mais legal e mais dinâmica. Beleza? E lembrando a vocês que eu postei no Instagram ontem e pedindo pra galera me mandar trabalho, que eu vou fazer uma outra parte do DAR, que não só pegando o trabalho do Behance, de coisas que eu admiro, mas pegando trabalho de gente que tá na luta, que tá em constante evolução. Eles vão mandar uns trabalhos para mim e eu vou tentar dar os meus pitacos aqui, mostrar alguns pontos legais e analisar o trabalho deles, tá? Lembrando que a gente não tá aqui para denegrir o trabalho de ninguém. Geralmente os trabalhos que eu trago aqui para vocês são trabalhos que eu admiro e eu não sou o dono da verdade, eu só amo muito o que eu faço. E eu curto muito esse lance de ver o porquê das coisas, sabe? De analisar, de estudar as imagens de outras pessoas e tentar me colocar no lugar como se eu fosse fazer parte dessa... Como que eu iria me comportar se fosse fazer parte desse job, ou se eu tivesse que liderar essa produção, ou se eu tivesse que só ser o retocador, sabe? Então, eu acho legal para vocês estarem assinando o canal, porque eu vou estar conversando bastante dessas experiências que eu tenho, das experiências que eu já tive na minha carreira aqui nos Estados Unidos. E é isso, galera. Espero que vocês curtam e a gente se vê no próximo episódio. Beleza?